homem, ele conhecia as histórias de Deus. Então no capítulo 1, nós leremos do verso 1 até o verso 3, eu vou ler na Ara, Almeida, Revista Atualizada, diz assim: como todo livro de um profeta começa, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, Pai. Nós sabemos que tudo quanto houver e aquilo que acontecer neste culto, foi o Senhor que fez para nós, Pai. E nós nos alegramos porque temos a plena consciência de que o Senhor está em nosso meio, porque o Senhor, Deus, está no meio da tua igreja, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor caminha no meio da tua igreja, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque fazemos parte deste povo escolhido por ti, Pai, comprado pelo teu sangue e justificado, Deus, pela sua obra na cruz, Pai. Ó Deus, e o que nós pedimos é que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que a tua palavra possa trazer vida, que a exposição à tua palavra possa produzir, Deus, vida em nossos corações. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos quebrar, Pai. Que a tua palavra possa aos poucos ferir os nossos corações, a nossa mente, para que tudo em nós possa amar o Senhor e amar o próximo, Pai. Ó Deus, fica conosco, ilumina os nossos corações, Pai, porque sem a iluminação da tua palavra, sem o conhecimento do Senhor através da tua palavra, ó Deus, nós estamos perdidos e fadados ao fracasso, Pai. Mas fala conosco. Oramos em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Como eu disse, Jonas é um homem que conhece o Senhor. E, como eu disse, a história de Jonas é um pouco confusa. Mas é muito interessante que a história começa falando que veio a palavra do Senhor a Jonas. Como todo bom profeta, Deus chamava e dizia, ó, vá a tal lugar e clama contra alguém, ou diz isso a alguém. E nós encontramos ao menos 3 lições nesse livro de Jonas, que a gente vai estudar a partir dessa ideia de que veio a palavra do Senhor a Jonas. Nós falaremos sobre soberania, nós falaremos sobre obediência e contentamento. Como eu disse, a palavra do Senhor vem a Jonas. E a primeira coisa que Jonas faz é fugir da presença do Senhor. A primeira coisa que Jonas faz é pegar um navio e correr da presença do Senhor, correr para lá longe da presença do Senhor. O livro, ele vai se iniciar falando sobre o governo poderoso de Deus. Por que eu sublinhei esse tema de soberania para a gente começar falando sobre o livro? Porque perceba, eu disse que Jonas pertence ao povo do Senhor, ele de fato pertence à nação escolhida por Deus, mas Deus chama Jonas para que Jonas proclame a sua palavra sobre a cidade de Nínive. E isso é muito curioso, porque isso nos revela que Deus não só se importa com o seu povo. Deus não está no seu trono sentado e olhando apenas para a sua igreja. Deus está no seu trono e Ele governa o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus chama Jonas e diz, clama contra a cidade de Nínive, o que a Bíblia está nos dizendo é que do céu Deus governa todas as cidades do mundo. Deus governa todos os povos, Ele sabe o que acontece em todos os lugares. Não é como se Deus tivesse criado o mundo e abandonado o mundo. Ele conhece as cidades, Ele conhece os homens, Ele conhece o coração de todos os homens. E perceba, por mais que Nínive não faça parte do povo da aliança, Deus exerce soberania sobre essa cidade. Deus a governa. E porque Ele a governa, porque Ele é o juiz de toda a terra, Ele pode levantar um profeta e enviar a cidade de Nínive. E o livro de Jonas é uma grande declaração do governo e da soberania de Deus. Perceba que todas as coisas no livro de Jonas, elas são governadas por Deus. A começar por um povo pagão, como a cidade de Nínive. E depois, quando a gente continua lendo a história de Jonas, você vai perceber que a natureza ela é governada por Deus no livro de Jonas. O barco é governado por Deus. Pagãos são governados por Deus. Sabe, você vê Nínive, uma cidade cujo pecado chegou até o céu, e essa cidade é governada por Deus.
Sabe, quando você vê o grande peixe é governado por Deus. Mas para o fim do livro você tem a planta que Deus coloca sobre Jonas, essa planta é governada por Deus. Você tem a lagarta que destrói essa planta, esta lagarta é governada por Deus. Mais à frente você tem o vento do Oriente que sopra sobre Jonas enquanto ele está dormindo no deserto, e esse vento também é governado por Deus. Perceba como durante todo esse livro, nós temos uma demonstração muito clara de que Deus governa todas as coisas que são criadas. Perceba, do capítulo 1 ao final do livro nós temos diversos exemplos. No capítulo 1 diz assim, no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Que elemento interessante. O livro de Jonas narra que Deus manifestou a sua profunda ira contra Jonas, porque Jonas fugia do Senhor, e o que ele fez? Deus começou uma tempestade, um forte vento. O versículo 7 diz, vinde, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Lembra do diálogo daqueles homens daquele barco, eles lançaram sorte, e a sorte cai sobre quem? A sorte cai sobre Jonas. E aquilo não é obra do acaso, aquilo é fruto da soberania de Deus. O versículo 15 diz, e levantaram Jonas, e lançaram Jonas no mar. Então o mar cessou a sua fúria. Perceba, o mesmo Deus que levanta o mar em fúria, ele acalma o mar. Versículo 17 diz que Deus deparou um grande peixe e enviou para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ou seja, olha, outro caso curioso, Deus governa os animais marinhos, ele dá ordem ao peixe, e o peixe sai das profundezas da água e engole Jonas. No capítulo 2, no versículo 10... Nós temos um relato de que Deus mandou que este peixe vomitasse Jonas na terra. É muito curioso isso. Perceba como Deus continua exercendo soberania sobre o cosmos. E por que é muito importante a gente falar sobre soberania? Para que a gente possa entender o próximo tema, que é a obediência. Mas perceba, Deus está, durante todo o livro de Jonas, exercendo soberania sobre todos os detalhes do livro de Jonas. Todas as coisas neste livro, todos os elementos são governados de forma providencial por Deus. Todas as coisas que acontecem no livro de Jonas, acontecem porque Deus quis que acontecesse assim. Sabe, o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus é um bom maestro do universo. O que a Bíblia está nos mostrando é que Deus, ele consegue do alto dos céus governar todas as coisas com maestria. Perceba, Jonas em rebelião, ele foge da presença do Senhor e ele vai para Jope. E quando ele chega em Jope, o que ele encontra? Ele encontra um navio. E por um acaso, esse navio ia para a cidade de Tarsis, que era para onde Jonas queria ir. Nós temos o navio da fuga de Jonas, servo do Senhor, governado por Deus. Perceba, Deus está administrando o cosmos. Deus está movendo todas as coisas no livro de Jonas. Sabe, Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para a sua vontade. Deus está usando de todos os meios e métodos possíveis para que a sua vontade se cumprisse não só na vida de Jonas, mas sobre o povo de Nínive. Lembra, o propósito inicial era que Jonas fosse à cidade de Nínive e pregasse contra aquela cidade. Então Deus exerce a sua soberania sobre todas as coisas para que a sua vontade seja feita no mundo. E perceba, a vontade do Senhor, ela não só é exercida dentro da igreja. A vontade do Senhor é exercida sobre os pagãos também. A vontade do Senhor é exercida sobre cidades que não temem a Deus, sobre governantes que não temem a Deus. Nós temos o rei de Nínive que se dobra diante do Senhor. O Senhor governa o coração dos reis ímpios também. O Senhor governa os animais daquele povo. O Senhor governa todas as coisas no livro de Jonas. E é muito bonito a gente perceber como Deus está ativamente movendo a história. Sabe, de como Deus está ativamente e continuamente cuidando de todos os detalhes da existência. Não pense que algo na sua vida não acontece pela vontade do Senhor. Talvez um dos livros que mais nos fale sobre a soberania de Deus seja o livro de Jonas. Sabe, Deus move o cosmos, Deus move os corações, Deus move a sorte, aquilo que os marinheiros chamaram de sorte. Sabe, Deus faz com que todas as coisas fiquem no seu determinado lugar. Todas as coisas no livro de Jonas
estão sujeitas a Deus. Sabe, todas as coisas estão no seu devido lugar. E perceba outra coisa interessante no livro de Jonas, que além de governar o mundo, Jonas também nos declara que Deus, ele exerce soberania sobre a salvação de todos os homens. No capítulo 3, no verso 5, diz que os ninivitas, eles creram em Deus, e eles proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, nós vemos Jonas na sua famosa oração no ventre do peixe, quando ele diz que ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, além de Deus governar o mundo, além de Deus ser soberano sobre a sua criação, e isso inclui nós, Ele também é soberano sobre a salvação deste povo. É Ele quem dá salvação aos homens. É Ele quem distribui graça aos homens. É Ele quem dá fé aos homens. Perceba de que no livro de Jonas não existe nada que não esteja sobre o domínio de Deus. Não existe nada que foge dos olhos atentos daquele que criou todas as coisas. Ele governa todos. Os reis se dobram diante dele. Os povos se dobram diante dele. Sabe, os animais se dobram diante de Deus. Os animais de fato existem só para celebrar e glorificar ao seu Senhor. Perceba aquilo que muitas vezes nós consideramos irracionais. Mas o que a Bíblia está dizendo é que os seres irracionais, os animais, as plantas, quando a voz do seu Senhor é ouvida, todos se dobram. E todos atendem ao seu chamado. Porque Deus governa da lagarta à baleia. Sabe, do profeta ao rei ímpio, Deus governa todas as coisas. E por que é muito importante a gente aprender sobre e a gente falar sobre a soberania no livro de Jonas? Porque a gente entra no nosso segundo tema, que é aquele que a gente vai passar mais tempo, que é a obediência. Perceba que após a palavra do Senhor vir a Jonas, a gente espera que Jonas faça o quê? Que Jonas obedecesse a voz do Senhor. Que Jonas obedeça a voz do Senhor. Por quê? Porque Jonas é um profeta. E ele sabe que ele é um profeta. E ele, pela consciência de que é um profeta, ele sabe que o seu dever é fazer o quê? É anunciar a palavra do Senhor. Então, Jonas, ele sabia que a sua função era ouvir a palavra do Senhor e proclamar a palavra do Senhor. Mas Jonas, ele não faz isso. E é até estranho o motivo pelo qual Jonas não faz isso. Porque, em princípio, Jonas odeia os ninivitas. E a palavra do Senhor é para quê? Jonas, vai e pregue contra os ninivitas. Então, Jonas deveria se encher de alegria. Porque se Jonas odeia os ninivitas, e Deus agora diz, vai lá e proclama contra os ninivitas, ele deveria sair alegremente falando, agora sim, eu vou chegar naquela cidade e vou falar, vocês vão tudo para o inferno, raça de víboras. Imagina, o coração de Jonas deveria se encher de alegria. Sabe, é como se Jonas tivesse agora aval do Senhor para falar, vai lá e proclama que eu vou destruir aquela cidade. Mas por que o movimento de Jonas é diferente? Não é o movimento natural dos profetas. Sabe, o movimento de Jonas deveria ser a obediência. Mas Jonas desobedece o Senhor. E por que isso causa um grande assombramento quando nós lemos? Porque perceba que tudo no livro de Jonas obedece a Deus. Tudo, exceto Jonas. Todas as coisas obedecem a Deus no livro. Deus manda e o mar se revolta. Deus ordena e a baleia cumpre a sua vontade. Tudo que Deus quer que aconteça no livro acontece. Mas quando Deus ordena sobre o seu profeta, a Bíblia diz que ele foge. Todas as coisas obedecem ao Senhor, mas Jonas não obedece ao Senhor. Mesmo conhecendo o Senhor, ele não obedece. E o que é a desobediência? O que é a desobediência senão Jonas proclamando que ele não concorda com a vontade do Senhor? Perceba, Jonas, ele desobedece, porque ele está dizendo ao Senhor, Senhor, a maneira como o Senhor governa o mundo não é a maneira correta. A desobediência é um grito silencioso do homem dizendo para Deus que ele está errado, que ele está equivocado. Sabe, desobedecer é você questionar a maneira sábia como Deus governa o mundo. Perceba, o livro está falando sobre soberania. Deus está governando todas as coisas, mas agora Jonas se levanta e diz, Deus, o Senhor não sabe de nada. O Senhor está equivocado.
Eu não devo ir à cidade de Nínive. Eu não devo proclamar. Mais à frente nós vamos saber o motivo. Ele sabia que se pregasse em Nínive, Nínive seria salva. Então ele discorda da posição de Deus. Então ele toma um caminho louco. Ele diz, eu vou fugir diante do Senhor. Eu vou correr da presença do Senhor. Porque Deus está errado em sua vontade. Perceba, Jonas, ele é intencional. Todas as atitudes de Jonas demonstram que ele tem plena convicção de que a vontade do Senhor está errada. De que a moral do Senhor não está de acordo com a moral de Jonas. Porque moralmente Jonas acha que aquele povo não pode ser salvo. Porque eles são ímpios, eles não fazem parte da aliança, eles não temem ao Senhor. Eles não podem ouvir a palavra do Senhor. Perceba, Jonas sabia que se aquele povo fosse exposto à palavra do Senhor, salvação chegaria àquele lugar. Porque a exposição à palavra do Senhor produz vida. Lembra do vale de ossos secos? Deus disse, profetiza. Então a palavra do Senhor fez aquilo tomar vida. Se você trouxer um ímpio todo domingo, durante um ano, aqui na igreja, se ele sempre estiver exposto à palavra do Senhor, aquilo vai produzir vida. Porque a palavra do Senhor sempre alcança o objetivo pelo qual ela foi lançada. Mas pela moral de Jonas, ele não concordava com Deus. Ele olhou para a ordem do Senhor e ele disse, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deus, ele está errado. E mesmo que Deus tenha falado, Jonas, vai lá e prega contra. Ou vai lá, cumpre o desejo do seu coração. Diz que aquele povo vai ser condenado, que eles vão todos para o inferno. Que eu exercerei juízo sobre aquela nação. Jonas diz, não, eu não vou fazer isso. Eu vou fugir de diante da vontade do Senhor. E aqui nós começamos a entender um pouco do que havia no coração de Jonas. E perceba que nós temos um homem que não quer ir para Nínive porque acha que aquele povo não pode ser salvo. Porque odeia aquele povo. E é muito possível que a cidade de Nínive ou os ninivitas perseguissem Israel. Eles já haviam entrado em algumas batalhas contra Israel, contra o povo de Deus. E Jonas não quer que a salvação chegue a esse povo. Mas agora eu te pergunto, qual que é a diferença de Jonas e os ninivitas? Qual que é a diferença de Jonas e aqueles homens ímpios que não temiam a Deus? Você começa a olhar para Jonas e você começa a perceber que ele é um crente, porque ele é um profeta, ele foi escolhido por Deus. Os profetas não se proclamavam profetas como hoje. Eles o acordavam, iam até a sua sala, derramavam óleo sobre a sua cabeça e falavam, agora eu sou um profeta do Senhor. Como há poucos dias eu assisti um vídeo, estava até conversando com o Lennon sobre isso. Um homem disse que não, eu sou um profeta de Deus, é diferente. Ele falou assim, eu sou um profeta, existem pessoas que têm um dom de profecia, mas eu sou um profeta. Quem tem dom de profecia, diz a palavra do Senhor, mas o profeta fala até o que o Senhor não quer e o Senhor assina embaixo. Como se Deus tivesse comprometido de cumprir a vontade do homem. Perceba, Jonas era um profeta escolhido por Deus, Jonas era um homem crente. Um homem crente que não concordava com a moral do Senhor. Um homem crente que entendia que essa vontade do Senhor estava errada. Ele não conseguia entender que aquela graça manifesta a Israel, ela deveria ser expandida entre as nações. Para Jonas não, a graça tem que ficar aqui. A graça tem que ficar dentro do domínio da igreja. A graça não pode alcançar outras pessoas que não fazem parte da igreja. Então, movido por profunda rebeldia a Deus, ele foge do Senhor. Porque segundo Jonas, Deus está errado. A graça que alcançou a Jonas, ela é rejeitada pelo próprio Jonas. Ele foi lavado por essa graça, mas no fundo, ele não entende do que ele foi salvo. Sabe, Jesus o chamou, o lavou com a sua graça, mas agora Jonas não quer que ninguém mais seja lavado por essa graça. Ele não consegue entender a extensão da graça de Deus. Ele não consegue entender o plano de Deus em governar o mundo. Para Jonas, Deus deve agir apenas no ambiente da igreja. Para Jonas, Deus só está no meio do seu povo. Ele não consegue perceber que a terra é a terra de Deus. Ele não consegue perceber que a terra é o lugar onde Deus exerce o seu profundo domínio. E às vezes a gente julga Jonas. Mas isso é muito comum nos nossos dias. Essa dicotomia de que o mundo pertence a Satanás e a igreja pertence ao Senhor é muito comum.
Muitas vezes nós agimos como se Deus tivesse alforriado o mundo. Como se Deus tivesse falado, o mundo agora pertence ao diabo. É o diabo que governa, todas as coisas vão ser decididas por ele, eu só vou governar a igreja. Deus nunca fez isso. Todas as coisas são do Senhor. Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cão de Deus. Deus exerce o seu domínio sobre todas as coisas. Mas Jonas não entendia isso. Mais à frente a gente vai descobrir o porquê que ele não entendia. Mas perceba, o coração rebelde do profeta. Ele não concorda com a vontade do Senhor. Um crente. Nós não estamos falando de um ímpio, nós estamos falando de um crente. Um profeta. Profundamente confuso. Sabe, profundamente rebelde. Você já vai entender por que confuso. E às vezes até parece que Jonas é bipolar. Mas a primeira característica que nós encontramos num homem crente, num profeta, é a rebeldia ao chamado do Senhor. E a história continua, e a rebeldia de Jonas só causa problemas, não só a Jonas, mas a todos à sua volta. Perceba que a desobediência sempre vai afetar outras pessoas. E o que acontece? Jonas, ele vai para Jope e ele entra num barco. E nesse barco você tem alguns marinheiros que não temiam ao Senhor. A Bíblia diz que esses marinheiros tinham outros deuses. Então Jonas, ele entra no barco. Agora eu vou fugir do Senhor. Sabe, a impressão que dá é que Jonas havia esquecido quem era o Senhor. A impressão que dá é que havia, por um momento, Jonas havia perdido a memória. E ele esqueceu do que Deus fez com o Egito. Sabe, ele esqueceu de como Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele havia esquecido de como Deus destruiu os egípcios no Mar Vermelho. Sabe, ele havia esquecido tudo que Deus havia feito por Israel. Então ele acha que ele vai entrar num barquinho feito pelas mãos de um homem e ele vai fugir diante do Senhor. Como se o Senhor não pudesse chegar a Tarse. Como se o Senhor não soubesse onde ficasse Jope. Como se o Senhor não controlasse as marés e os oceanos e não soubesse onde estão todos os navios deste mundo. Você viu aquele aplicativo que você vai lá na internet e você digita, esqueci alguma coisa, os tráfico de navios. E é um site que você consegue ver ao vivo todos os navios do mundo. Se você colocar lá de aviões também, você consegue ver ao vivo onde estão todos os aviões do mundo. Aquilo tudo para o Senhor é conhecido desde muito tempo. Deus sabe onde cada passarinho faz o seu ninho. Sabe, Deus sabe onde cada formiga faz o seu ninho. Deus governa todas as coisas. Mas Jonas acha que ele pode entrar num barco e fugir da presença do Senhor. Mas olha o que a rebeldia de Jonas faz. Aqueles homens que não tinham nada a ver com a história. Sabe, eles só estavam passando por lá, cobraram uma passagem de Jonas, fazendo o seu trabalho honesto. Jonas pagou a passagem, Jonas entrou no barco. E de repente, uma grande tempestade toma o barco. E o mar está furioso. E aqueles homens agora estão em perigo. E eles estão em perigo não porque pecaram. Eles estão em perigo porque Jonas pecou. Porque Jonas está tentando o Senhor. Porque Jonas achou que a sua desobediência não causaria nenhum mal. Então, Jonas, numa atitude louca, como alguém que está dizendo, você não pode me controlar, Deus. Eu sou o meu Senhor. Sou eu que mando na minha vida e eu vou para Tarsis. Ele entra naquele barco e ele então começa a dormir. Mas perceba, Jonas ele sabia. Jonas ele sabia o que o Senhor fazia aos impenitentes, aos desobedientes. Jonas ele sabia de como o Senhor exercia o seu juízo sobre aqueles que desobedeciam a palavra do Senhor. A história de Israel está lotada de exemplos de homens que desobedeceram ao Senhor e morreram. Homens que não honraram ao Senhor e morreram. Sabe, eu achei muito interessante que o pastor Jonas Madureira, quando ele comenta esse texto, ele diz assim, Jonas, ele conhecia o enredo. Ele sabia que ele era culpado. Ele sabia que o problema era ele. E ainda assim, ele permaneceu dormindo indiferente. O que esse louco está dizendo é... E aí o pastor Jonas diz que aquilo que Jonas está dizendo quando ele está dormindo no barco, ele está dizendo, ou eu vou para Tarsis, ou eu vou para o inferno. Eu prefiro morrer do que obedecer. Jonas sabia
da punição do Senhor contra os desobedientes. E mesmo assim ele permanece indiferente, dormindo naquele barco. Sabe, perceba, ele entra no barco, o barco está furioso, ele sabe o que ele está fazendo. Todo mundo lá fora passando medo, desesperado, mas Jonas está dormindo. E Jonas não está dormindo porque ele estava com sono, não. Sabe, imagine você no lugar de Jonas, você recebe a palavra do Senhor. Quem está pecando sabe que está pecando. E se você é crente, você não consegue pecar em paz. Sabe, você sabe que o Espírito Santo te incomoda. E agora esse Jonas incomodado dorme. Isso não é sono. É muito pior. É indiferença. Para Jonas, ele não estava mais nem aí. Ou Tarsis ou o inferno, tanto faz. Jonas não estava mais preocupado se ele ia morrer ou se ele não ia morrer. Ele sabia que a partir do momento que ele pisasse naquele navio, Deus deveria exercer juízo sobre ele. E mesmo assim ele não se preocupava com isso. Ele não se preocupava com a vida das outras pessoas que estavam no barco e por isso dormia. Indiferente à vida das pessoas. E durante todo o livro de Jonas você percebe essa máxima. Jonas é indiferente a todo mundo. Jonas só tem um único Senhor, que se chama Jonas. Mas Deus, o Deus que podia matar a Jonas. No Novo Testamento nós temos o caso de Ananias e Safira que desobedeceram ao Senhor. E eles morreram, ainda sem conseguir sair de diante dos apóstolos. O Senhor os puniu. Nós temos diversos casos na Bíblia de homens que não temeram o Senhor. E morreram não só ele, mas toda a sua família. Mas Deus começa a mover o cosmos contra a desobediência de Jonas. Porque ele é um Deus benigno, longânimo e amoroso. A Bíblia diz que ele então envia a tempestade, depois ele usa pagãos. E vamos ler o versículo 6 do capítulo 1, diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Então eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobrevém este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual que é o teu povo? Então Jonas respondeu: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia declarado. Então esses homens disseram: ímpios. Eles disseram: o que te faremos? Para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Agora o versículo 13 é algo incrível. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: a Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós o sangue deste, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Perceba o que está acontecendo. Jonas em profunda indiferença, dormindo. Esses homens, então, eles eram ímpios, eles não conheciam o Deus de Israel. Eles começaram a rezar ao seu Senhor. Começaram a fazer votos, e todo ateu, quando as coisas geralmente chegam a esse ponto, qualquer Deus serve. Sabe, você reza para qualquer um que aparecer. Sabe, quando o avião está caindo, não tem ateu. Socorro, Deus, o que eu faço? Você faz promessa, você diz: Deus, se eu voltar para a terra firme, eu vou amar minha esposa. Ah, se o Senhor me livra dessa, nunca mais eu vou mentir. Se o Senhor me livra dessa, nunca mais eu peco. É assim que funciona. Geralmente, diante da experiência da morte, todas as pessoas temem ao Senhor.
Mas Jonas não. Jonas está dormindo. Jonas não está mais preocupado com nada. Jonas está disposto a morrer, mas ele não está disposto a obedecer ao Senhor. Jonas está disposto a destruir aquele navio, aqueles homens, mas ele não quer obedecer ao Senhor. Então Deus levanta ímpios. E esses homens chamam a atenção de Jonas. E agora a indiferença dele é vencida quando ele é questionado sobre quem ele é. Os homens perguntam: Jonas, quem é você? Jonas fala: eu sou servo do Senhor. Imagina que vergonha. Eu temo a Deus. O Deus que fez o mar, que fez a terra. E agora esses homens se desesperam. E eles se desesperam porque eles estão diante da fúria desse Deus. Eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. E agora Jonas fala que teme o Deus de Israel. E ainda fala pra gente que o Deus de Israel é o Deus do mar. E agora o mar está tempestuoso. Sabe, perceba, Deus levanta ímpios. E os ímpios têm a moral melhor que a moral de Jonas. Isso é assustador. Ele é o profeta, o homem de Deus, que está indiferente à vida das pessoas ao redor. Mas Jonas, quando chega para esses homens e diz: me joguem no mar que vai dar tudo bem, eu morro mesmo e não estou nem aí. Esses homens pensam, eles oram ao Senhor, eles tentam remar para chegar até a mar, porque eles não querem jogar Jonas no mar. E eles oram, eles falam: Senhor, por favor, não deixe que o sangue de Jonas recaia sobre nós. Gente, olha que incrível o que você tem no livro de Jonas. O profeta indiferente e um ímpio que se preocupa com o profeta. Os ímpios estão dizendo: Jonas, nós não queremos te jogar no mar. Nós temos um Jonas temente a Deus, servo de Deus de Israel, que não está nem aí para a vontade do Senhor, que enquanto todos estão orando, ele está dormindo. E nós temos os ímpios que estão orando ao Senhor. Isso é assustador. Perceba que o livro de Jonas começa a revelar quem Jonas é. Conforme você vai lendo a história, você vai percebendo o que Jonas tem no coração. Ele só ama a si mesmo. Ele não consegue amar outras pessoas. Ele não consegue amar ímpios. Ele não consegue amar ninguém que não seja da aliança. Sabe, na verdade, o que Jonas está declarando é que ele não consegue amar ninguém que não seja como ele. Talvez a grande máxima do livro de Jonas e a grande luta de Jonas é porque Deus não é como Jonas. Talvez essa seja a grande luta da nossa vida. Deus não é como nós. Jonas não consegue entender isso. Os ímpios conseguem entender isso. Mas o profeta não consegue. Isso deveria nos causar temor, porque por muitas vezes na nossa vida cristã, nós vamos passar por momentos em que nós vamos ser tentados a duvidar da moral de Deus. Às vezes nós somos tentados a dizer: Deus, como que o Senhor salvou esse cara? Não é possível. Sabe, esse cara me fez tanto mal. Como é que o Senhor pode querer alguma coisa com essa pessoa tem que morrer? E agora nós temos ímpios dizendo: Jonas, o que você fez com a gente, Jonas? Na verdade, esses ímpios tinham até motivo para matar logo Jonas. Jonas falou: eu sou a causa disso. Talvez fosse qualquer um de nós sacaríamos uma espada, mataríamos Jonas, faríamos até um sacrifício com Jonas, para ver se Deus acalma esse mar. Mas eles têm piedade de Jonas. Jonas, nós não queremos te jogar no mar. Perceba, o problema de Jonas começa a ser revelado. Isso deve nos chamar a atenção para que nós possamos cuidar de nós mesmos. Cuidar do nosso coração, porque a desobediência é algo que vai entrando no nosso coração aos poucos. A gente começa a questionar a vontade do Senhor na nossa vida. A gente começa a questionar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Daqui a pouco a gente embarca e a gente está fugindo do Senhor. Mas a história continua. Talvez a história de Jonas, se acabasse ali, seria super normal. Deus, ele sempre pune a desobediência. E agora esses homens lançam Jonas no mar. E quando lançam Jonas no mar, a Bíblia diz que o mar se acalma. Que beleza. Acabou o problema desses homens. E talvez poderia ter acabado o problema de Jonas. Já que Jonas estava indiferente, não estava nem aí para nada, matar a Jonas seria algo normal.
Talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente não tinha deixado a tempestade começar, matava Jonas antes. Mas agora entra outro personagem incrível da história. O versículo 17 diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha que personagem incrível. Perceba, Deus ainda está se movendo. Em nenhum momento Deus para no livro de Jonas. Ele está se movendo e agora ele chama das profundezas um grande peixe. Alguns dizem que esses peixes antigos já nem existem mais. Mas ontem eu estava assistindo um documentário com o Bernardo, chama Nosso Planeta. Estava mostrando as baleias, acho que era a baleia azul. E quem narrava o documentário disse que elas podem chegar até 30 metros. Eu fiquei falando, essa mulher está errada, acho que ela falou 30 metros, não existe isso. 30 metros não é 3 metros. Aí eu lembrei que a gente tinha acabado de comprar o terreno da igreja. Eu falei, o terreno da igreja tem 12,5 de frente, 2 terrenos, 25, mas não é possível, um animal de 30 metros. E estava mostrando também o bebê da baleia azul, ele tem 8 metros. Eu falei, o que é isso? Sabe o que existe no fundo desse mar? Deve ter tanta coisa ainda absurda que a gente não conhece. Esses dias alguns mergulhadores, acho que eles estavam visitando aquela Fossa das Marianas, que é um dos lugares mais profundos do oceano, e eles encontraram um peixe com mais de 15 metros de extensão, que subia. Meu Deus, que mundo é esse? Que pra gente é tão desconhecido, tão assustador. Sabe, esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, um homem velejando nos Estados Unidos, na região da Califórnia, e uma baleia azul passou perto do seu veleiro. E aqueles homens param para gravar aquilo. Eu falei, meu Jesus, eu tinha morrido faz tempo. Aquele assustador, o veleiro chega a se mexer. E aquela baleia passa, reinando sobre os mares. Sabe, ninguém lhe faz mal. Mas a Bíblia diz que Deus chamou um grande peixe. E ele deu uma ordem a esse peixe. E diferente de Jonas, o peixe obedece à ordem de Deus. E a Bíblia diz que esse grande peixe, ele traga a Jonas. E esse peixe é nada mais, nada menos do que um instrumento da bondade do Senhor. Perceba, quando o Senhor deveria aplicar juízo sobre Jonas, o que é que Deus aplica? Graça. Jonas deveria morrer naquele mar. Mas Deus ainda se preocupa em mover a natureza para salvar. Deus é tão bondoso que Ele é paciente com os seus servos. Sabe, Deus é bondoso, é amoroso, é paciente. Lembre-se, Deus não é como nós. A gente já teria matado Jonas. Talvez no começo do livro, quando no segundo versículo fala que Jonas desobedece ao Senhor, a gente já teria matado ali, acabou, vamos chamar outro. E agora Deus levanta a baleia, objeto da graça, objeto do amor, sabe, da paixão que Deus tem pelos seus servos, do cuidado que Deus tem pelos seus servos. E dentro desse peixe, uma coisa acontece de incrível. Jonas estava acostumado a governar a sua vida. Mas dentro do peixe eu imagino que não tem muita coisa para fazer. Às vezes me parece que o grande peixe é um grito de Deus dizendo, Jonas, faz alguma coisa. Se você acha que você pode controlar a sua vida, dá um jeito, Jonas. Sai de dentro desse peixe. Sabe, faz alguma coisa. Se vira, Jonas. Vai lá, mostra a sua força. Você acha que você pode governar sobre as coisas? Então governa sobre o peixe. Sabe, o que Jonas não consegue entender é que ele está fugindo diante do Senhor, no mundo de Deus. Sabe, é como se você tentasse fugir de alguém fugindo para a casa dessa pessoa. Você não consegue se esconder no mundo onde Deus conhece todas as coisas. É como o salmista diz, se eu construo a minha cama nas alturas, lá o Senhor está. Sabe, se eu vou até as profundezas do oceano, o Senhor está lá. Eu não consigo me deslocar pelo mundo de Deus sem que Deus não me veja. Mas Jonas acha que ele é alguém sorrateiro que consegue escapar do olhar do Senhor. Mas a graça do Senhor, mesmo diante de um coração impenitente, mesmo diante de um coração duro, Deus continua a manifestar a sua graça. Então agora o grande peixe cuida de Jonas. Sabe, e agora parece que a esperança
Quando você lê o capítulo 3 do livro de Jonas, você fala, não, agora Jonas mudou. Jonas está dentro do peixe, ele começa a orar. Sabe, ele diz, o Senhor pertence à salvação, eu clamei daqui de dentro e o Senhor me salvou, Deus é bom. Então agora você imagina o profeta se arrependeu. Sabe, Jonas ouviu a voz do Senhor, Jonas reconheceu que aquele grande peixe é instrumento da providência divina. E agora ele vai se submeter ao Senhor. Então a Bíblia diz que o grande peixe cospe Jonas na praia. Então Jonas chega onde? Jonas chega a Nínive. Agora parece que a história acabou. Agora Jonas vai lá, vai pregar, vai proclamar. Sabe, Jonas recebeu um grande livramento do Senhor. E agora, como alguém que teme ao Senhor, ele vai anunciar o Evangelho. Ele vai anunciar essa mensagem do Deus que o preservou na barriga do peixe. Mas não é isso que acontece. Jonas continua desobediente. Sabe? E perceba o perigo da desobediência. A desobediência cria um coração totalmente odioso. Porque agora fora da barriga ele chega a Nínive. E o que ele faz? Uma cidade que demorava 3 dias para andar, ele prega num dia. Pressa, vamos embora. Sabe, esses homens não são dignos daquilo que eu tenho para dizer a eles. Eles não são dignos da minha presença aqui. Sabe, Jonas, ele acha que ele é ilustre. Às vezes o que parece é que Jonas, ele acha que Deus precisa dele para fazer a sua obra. De que Deus precisa de Jonas. Jonas é o centro da vontade de Deus. Mas Jonas não é o centro da vontade de Deus. Então ele vai a Nínive. Ele percorre a cidade, ele anuncia o juízo de Deus. E o milagre acontece. Os habitantes de Nínive ouvem a mensagem do Senhor. Perceba, por mais que exista indiferença no pregador, a mensagem do Senhor é poderosa. O pregador é só um instrumento nas mãos do Senhor. O poder está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como um leão. A função do pregador é abrir a jaula. Você não precisa ensinar a um leão o que fazer. Ele sabe o que fazer. Se eu soltasse um leão aqui, ninguém ia precisar falar, pega. Ele ia correr atrás de todo mundo. Perceba, Jonas anuncia a palavra do Senhor. Eu imagino que ele nem anunciou com tanta bondade. Sabe, eu imagino que nem preparou o sermão. Sabe, foi bem rápido. Um dia só de caminhada. Mas a Bíblia diz que toda a cidade de Nínive obedeceu o Senhor. Você consegue entender o que o livro de Jonas está nos mostrando? Tudo em Jonas está obedecendo ao Senhor. Todas as coisas obedecem ao Senhor, mas Jonas ainda não obedece ao Senhor. Ele passou 3 dias experimentando da graça do Senhor na barriga do peixe, mas ele ainda não consegue mostrar esta graça a outras pessoas. Ele passou 3 dias experimentando a misericórdia do Senhor, mas ele ainda é indiferente. Ele não consegue amar o próximo. Ele não consegue amar ninguém que não seja ele. Mas mesmo assim, o Senhor salva a cidade de Nínive. E o rei de Nínive se arrepende. E ele diz, todos devem se arrepender, até os animais. Todos estão diante do governo do Senhor. E todos sabem que estão diante do governo do Senhor. Mas Jonas acha que não. E aqui começa mais uma sessão curiosa desse livro. Agora, já no próximo tema, nós vamos falar um pouco sobre contentamento. Porque Jonas, ele tem um ministério de sucesso. Imagina. Como Jeremias gostaria que o ministério dele fosse igual ao de Jonas. Sabe, como Isaías amaria pregar a Israel e todo Israel se arrepender. Imagina Jeremias, talvez ele teria chorado menos. Se ele proclamasse a Israel e Israel falasse, Senhor, nós te amamos, nos perdoa. Imagine se Israel se arrependesse ao ouvir a voz de todos os outros profetas que vieram antes e vieram depois. Mas que coisa inédita que acontece. Jonas prega, uma cidade inteira se converte. Não é que 1, 2 conheceram o Senhor, todos começaram a clamar ao Senhor, fazer votos ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Então Jonas se encontra furioso.
Sabe, Jonas não se alegra. Perceba que as coisas boas que acontecem na vida de Jonas não faz com que o seu coração se alegre. Ele ainda continua descontente. Sabe, ele ainda continua irado com Deus. O sucesso não o torna feliz. Nossa, que bom se todos os profetas e os pregadores tivessem a mesma graça que Jonas tem. Se nós saíssemos ali, fôssemos na praça da catedral e anunciássemos o evangelho. E começasse a chegar pessoas aos milhares chorando, se arrependendo e crendo no Senhor, e servindo a Deus e temendo a Deus. Mas o capítulo 4, verso 1 diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ele ficou irado. Versículo 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso eu me adiantei e fugi para Tarsis. Pois eu sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E Deus questiona Jonas: é razoável essa tua ira? Mas perceba, Jonas não responde. Ele termina de pregar, Nínive se converte. Jonas sente raiva de Deus. Jonas aponta o dedo para Deus: eu te disse. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria estar aqui. Sabe, novamente Jonas ora, mas agora ele não ora mais como orou na barriga do peixe. A impressão que dá é que ele se esqueceu o que aconteceu lá dentro, que aquela graça que lhe foi revelada na barriga do peixe, parece que agora Jonas não lembra mais daquilo. E perceba, não é que passou 20 anos, não. O peixe tinha acabado de cuspir Jonas na praia. Talvez só alguns dias de diferença, mas parece que Jonas havia esquecido do grande amor do Senhor. E o movimento mais normal deveria Jonas amar os ninivitas, porque ele havia experimentado da graça, e quem experimenta da graça do Senhor e a entende, quer compartilhar. Mas o coração de Jonas estava descontente, e o descontentamento de Jonas nasce justamente pela ingratidão. Ele não reconhecia o que o Senhor tinha feito por ele. E geralmente nós não somos contentes porque nós não entendemos o que o Senhor fez por nós. Geralmente o nosso coração anda triste porque a gente não para lembrar e contar todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Geralmente o nosso coração anda preocupado e desesperado porque a gente não se atenta a toda a soberania e cuidado de Deus durante toda a nossa vida. Jonas ainda está descontente, ingrato. Sabe, Jonas foi poupado por Deus, mas ele não queria poupar o povo de Nínive. O coração de Jonas estava doente. Ele não conseguia enxergar quem ele era. Sabe, Jonas, ele batia no peito como os fariseus e dizia: Senhor, muito obrigado por eu ter nascido Jonas. Muito obrigado por eu ter nascido judeu. Sabe, muito obrigado porque eu não sou como aquele ímpio. Muito obrigado porque eu não sou como aquele fariseu, como aquele outro homem que não é de Israel. Sabe, muito obrigado. Eu não sou como aquela mulher adúltera. Eu não sou como os pecadores que o Senhor come com eles. Sabe, eu não sou como Zaqueu. Muito obrigado porque eu sou Jonas, eu sou incrível. Essa era a doença do coração de Jonas. Tudo que não era Jonas era objeto do desprezo do profeta. Lembra quando os fariseus olharam Jesus comendo com pecadores? Eles diziam: não, Jesus, o Senhor não pode fazer isso. É impossível que você seja o Filho de Deus. O que Jonas não entende é que a graça do Senhor ela é aberta a todos os homens. O que Jonas não entende é que o Senhor distribui o seu amor. E outra coisa que me vem à mente em outro texto das Escrituras é a figura do filho mais velho, da passagem do filho pródigo. Sabe, ele não se alegra porque seu irmão voltou. Ele odeia. Ele não consegue entender a graça. Ele não consegue entender o amor do pai, que olha para aquele filho e fala: filho, você voltou, vamos fazer uma festa. Tudo que aquele homem consegue sentir é ódio.
Porque ele só olha para ele mesmo e o que ele espera do seu pai? Que o seu pai lhe dê bondade e faça tudo por ele. É isso que Jonas espera de Deus. Jonas não quer que Deus faça nada por outro, só por ele. Ele não consegue engolir o fato de que Deus aceita ímpios no seu reino. Ele não consegue engolir o fato de que Deus chama Raabe, a meretriz. Ele não consegue engolir o fato de que Deus olha para as prostitutas e ama, de que Deus chama Zaqueu, o ladrão, de que Deus chama Paulo, o assassino. Ele não consegue entender isso. E quando o irmão vê o seu filho voltando e vê festa, vê alegria, tudo que ele sente é ódio, é o seu irmão. Mas ele não consegue amar, porque ele ama tanto a si mesmo. O seu coração está doente como o coração de Jonas. E Deus pergunta a Jonas, é razoável essa tua ira? Mas Jonas não responde Deus. Versículo 5 do capítulo 4 diz que então Jonas, ele saiu da cidade. Ele assentou-se ao oriente da mesma, e ali ele fez uma enramada, e repousou debaixo dela na sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Perceba, Jonas ignora Deus. Ele sai da cidade, ele senta ali na região do deserto, constrói uma proteçãozinha para fazer uma sombra. E ele fala, agora eu quero ver a desgraça de Nínive. Agora eu quero ver o juízo do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 6, é difícil entender o amor desse Deus. É difícil entender a insistência, a paciência desse Deus, quando poderia ter matado Jonas. A Bíblia diz que então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Perceba, não é só o peixe que é um instrumento do amor de Deus. A planta também é. Nós temos um coração doente, um homem amante de si, que odeia todos, que não respeita nem o próprio Deus. Mas quando este homem dorme, preocupado com o sol e com o seu conforto, Deus faz nascer uma planta sobre ele. Esse Deus, ele não é como nós. Ele continua amando. Perceba, parece que como Paulo, Jonas, ele está fugindo dentro dos aguilhões de Deus. Mas o Senhor continua com as suas mãos sobre Jonas. O fim do versículo 6 diz que Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Perceba, Jonas não se alegra com nada que acontece no livro, mas agora Deus lhe trouxe conforto, então Jonas se alegra. Jonas se alegra porque Deus lhe trouxe conforto, porque Jonas o ama. Jonas ama muito a si mesmo, e agora Deus o abençoa novamente. E perceba, em todas as vezes no livro de Jonas, que Deus abençoa Jonas, cuida e protege Jonas, se sente bem. No ventre do peixe ele ora e ele diz, Senhor, Tu és incrível, a salvação pertence ao Senhor, o Senhor me livra, o Senhor me ama. Mas depois se rebela e se revolta contra Deus. Agora Deus faz nascer uma planta que o protege, então ele se alegra de novo. Que homem dúbio, que homem confuso, porque o amante de si mesmo é assim. Ele só ama Deus quando Deus se manifesta em seu favor. Quando Deus lhe põe um espinho na carne, ele odeia Deus. Quando Deus põe sobre ele uma dificuldade, ele quer fugir do Senhor. Versículo 7 diz, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E em nascendo o sol, mandou Deus um vento calmoso oriental. Esse vento bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu a morte para si, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Você consegue perceber o que Deus está fazendo? O verme é o juízo de Deus sobre a planta. O que Jonas queria não era juízo. O que Jonas esperava que Deus fizesse com Nínive não era condenação. Ou seja, para Jonas, juízo na vida dos outros é refresco.
Para Jonas, juízo na vida do ímpio tá bom. Se Deus destruiu os meus inimigos, Ele é Deus, Ele é bom, Ele é justo. Mas Ele não pode trazer juízo sobre mim. Deus deve governar os ímpios, não a mim. E agora Deus levanta um verme, que é o juízo de Deus sobre a planta, e destrói aquela planta. Então Jonas está triste. E perceba que quando Deus destrói a planta, aquele que governa os ventos, ele manda um vento oriental bem calmo sobre a cabeça de Jonas. O conforto de Jonas acaba. Então Jonas, de novo ele diz, eu quero morrer. Sabe, eu quero morrer. Mas perceba que homem dramático, que quem quer morrer vai lá e se mata. Não fica ligando falando, se você não vir falar comigo eu vou me matar. Olha, se você não olhar para mim eu vou me matar. Perceba, Jonas quer chamar a atenção, um homem imaturo. E ele diz, eu prefiro morrer, melhor é morrer do que viver, porque Deus tirou aquilo que eu amo. E o livro termina. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira? Mas agora Jonas já não despreza mais a pergunta do Senhor, ele responde. Ele diz, é razoável até a morte. Ou seja, o Senhor está errado, a minha ira é justificável. O Senhor não pode exercer juízo sobre a minha vida. Perceba a ideia de Jonas, Deus não pode me governar, Deus tem que governar o ímpio, a mim não. Tornou o Senhor, e o Senhor diz ao profeta, ao crente, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E aí acaba o livro com uma pergunta. Nós não sabemos o que aconteceu com Jonas. O livro termina de forma misteriosa. Você consegue perceber que Deus ainda está trabalhando no coração de Jonas? Perceba, Jonas, ele estava descontente porque só olhava para si. Quando Deus lhe tira aquilo que ele ama, então ele, como uma criança, clama a morte. Perceba, o que Jonas nos mostra é uma doença que ela permanece até os nossos dias. É a doença do eu, do ego. É a doença do orgulho. Alguns homens de Deus diziam que o orgulho é como uma fênix. Você tem que matar ele todo dia. Sabe, o orgulho está sempre latente nas nossas vidas. Essa é a síndrome de Adão. Quando o diabo questiona Eva, será que Deus não está errado? E assim como Jonas, Adão diz, ele está errado. Eva diz, Deus está errado. Sabe, as decisões de Deus e a forma de Deus governar o mundo está errado. Então nós vamos governar. O mal de Adão, a doença de Jonas ainda paira sobre nós. Sabe que miserável vida Jonas levava, um crente doente. E isso deve nos humilhar, porque às vezes a gente acha que porque a gente é crente, a gente está imune de qualquer coisa. Ah não, eu sou crente, eu temo ao Senhor, eu não sou orgulhoso. Mas ninguém pode pisar na sua ferida. Porque se pisar no meu calo... Alguns que dizem, eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. A doença de Jonas é um perigo. Nós não sabemos o que aconteceu com Jonas. Mas eu acho muito incrível o livro de Jonas terminar com uma pergunta. Porque essa pergunta é para nós. A Bíblia foi escrita para nós. É razoável a tua ira? Será que nós nos temos irado quando Deus tenta nos corrigir? Será que o nosso coração é irado quando Deus tira aquilo que amamos? Será que a doença de Jó
vive em nós. Ainda pela manhã nós falávamos um pouco sobre isso e eu disse que uma das coisas que me assustavam eram pessoas muito bem decididas. Isso me assusta. Quando você conversa com o cara que fala, não, eu já sei das coisas. Eu já sei de tudo. Eu já consigo entender o mundo. Eu já conheço Deus. Eu conheço as doutrinas bíblicas. Porque geralmente pessoas assim, eles não precisam da graça do Senhor. As prostitutas precisam, os ladrões, os assassinos, os mentirosos, os adúlteros, Jonas. Teve cuidado com o coração. Nós estamos falando de um profeta doente, que odeia tudo à sua volta, só ama a si mesmo. O alerta do livro de Jonas é para nos dizer que a desobediência é um atentado contra a soberania de Deus. Que a desobediência é um atentado contra a felicidade. Você não vai viver contente se você não obedecer o Senhor. Mas perceba, não é só obedecer, porque Jonas foi a Nínive e pregou. Mas é você obedecer, amando a vontade do Senhor, se dobrando à vontade do Senhor, entendendo que Ele é o governador de toda a terra, nós somos os seus servos. Como Paulo dizia, eu só sou ministro desse evangelho, eu sou um servo. Quando questionado quem era o maior no reino, Jesus disse: o maior é o que serve a todos. E quem é que serviu a todos? E ele dá um exemplo. Então ele se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Perceba a forma da gente sarar da doença de Jonas. É matando o velho eu. Sabe, você não tem que ficar negociando com o seu orgulho. Você precisa destruí-lo. Mas fique tranquilo. Que se você não conseguir destruir o seu orgulho, você pode ter certeza que Deus vai mandar um grande peixe. Porque Deus, Ele não é como nós. Se você tem problemas em lidar com o seu orgulho, se você tem problemas em se humilhar diante da poderosa mão do Senhor, fique tranquilo. Deus vai te humilhar diante da poderosa mão dEle. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós não sabemos se Jonas se arrependeu dos seus pecados. Mas o que nós podemos fazer é nos arrepender do nosso orgulho hoje. Eu não sei se Jonas mudou ou não mudou. Talvez ele tenha morrido naquele deserto. Até porque é o que ele queria. Mas o alerta de Jonas para as nossas vidas, a quem nós temos amado, sabe, para a glória de quem nós temos vivido. Sabe, o alerta de Jonas é: tome cuidado com o seu coração, porque às vezes você faz a coisa certa em nome de Deus, por amor a si mesmo. Porque às vezes você é piedoso por amor a si mesmo. Às vezes você dá esmola por amor a si mesmo. E como é que eu corrijo isso, Vinícius? Faz o que Jesus diz: se você entregar com uma mão, esconde da outra. Jesus está a todo momento nos ensinando que a forma de você ser curado dessa doença é olhar para Cristo. Jonas não conseguia olhar para Cristo, porque Cristo não era como Jonas. E Jonas só amava ele mesmo. A forma de nós abandonarmos o orgulho é ser quebrado pela mão de Deus. E Deus vai fazer isso. Isso deve nos preocupar e nos alegrar. Nos preocupar porque sempre quando Deus luta com alguém, o homem sai ferido. Mas nos alegrar porque o homem ferido sai melhor. Nos alegrar porque aqueles que lutam com Deus e são feridos por Deus saem melhor. Jacó lutou com Deus. Ele foi ferido por Deus, mas se tornou Israel. É importante que Deus nos fira. É importante que Deus nos machuque, porque é isso que faz o nosso orgulho ser destruído. É o grande peixe, é a lagarta, é a tempestade. Deus sempre vai usar estas coisas para destruir o nosso orgulho.
Deus sempre vai fazer a sua vontade. E Ele vai nos dobrar. Agora, aqueles que vivem felizes são aqueles que amam a vontade do seu Senhor, acima de suas próprias vidas. E isso não é fácil. Mas não é impossível. Jesus nos deu todos os meios para isso. Nós temos a Bíblia. Nós temos a oração. Nós temos a igreja, que é a comunhão dos santos. Nós temos os mestres. Nós temos os ímpios, que são instrumentos da mão do Senhor para nos auxiliar. Sabe, nós temos tanta coisa. Nós temos a graça irresistível do nosso Senhor. Não seja como Jonas. Sabe, não tenha o coração desobediente. A desobediência é uma afronta à soberania de Deus. E a desobediência destrói a felicidade. A vida feliz é a vida que obedece à vontade do Senhor. Sabe, Deus, por mais que Ele não precise, Ele sempre nos perseguirá, até que nós nos dobremos à Tua presença. Eu gosto muito da história de Paulo. Deus persegue a Paulo. E Paulo estava achando que era ele que perseguia Deus. Quando Deus encontra Paulo no caminho de Damasco, Jesus aparece a Paulo. Ele diz: Paulo, dura coisa te é recalcitrares contra os meus aguilhões. Como um boi, Paulo fugia preso nos aguilhões de Deus. E ele achava que ele estava livre. Ele achava que ele era indomável. Sabe, ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia perseguir até o próprio Deus. Mas Deus está dizendo: Paulo, você é só um animal no meu pasto. Você é só mais um nas minhas mãos. E Deus persegue a Paulo. E Deus derruba Paulo. Deus cega Paulo. Ele diz: agora você vai fazer a minha vontade, Paulo. E Deus quebra Paulo. E Paulo diz que tudo o que ele tinha, tudo, ele agora considerava como esterco por causa do serviço a Cristo. Cristo destruiu a vida de Paulo e Paulo se tornou feliz. Cristo vai fazer isso conosco. Se você é um salvo, você pode esperar do Senhor um grande peixe, uma tempestade. E lembre-se, ser objeto do amor do Senhor. Deus podia ter abandonado Jonas no mar, mas Ele enviou um grande peixe. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela graça que é em Cristo Jesus, pelo seu profundo amor, misericórdia e bondade. Senhor, nós te louvamos porque, Deus, terrível que é o nosso orgulho, Pai. Essa doença que paira sobre nós, Pai. Deus, se não for a mão do Senhor a nos quebrar, se não for a mão do Senhor a nos destruir, Pai, o nosso orgulho sempre crescerá, Pai. Ó Deus, quebra o nosso orgulho, Senhor, e nos faz se parecer com o seu Filho, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi um servo, e um servo sofredor. Ó Deus, que possamos encontrar esta alegria de servir ao Senhor, esta alegria de não termos nada a não ser o Senhor, esta riqueza de perdermos tudo pela glória do Senhor, que possamos encontrar a vida na morte do nosso eu, Pai. Ó Deus, oramos ao Senhor porque só o Senhor pode mandar o grande peixe, só o Senhor pode mandar a lagarta, só o Senhor pode mandar a tempestade, Pai. Isso nos mostra como nós somos falhos nesta luta contra o eu. O Senhor é que nos pode ajudar, Pai. O nosso socorro é o Senhor, Pai. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor coloca espinhos na nossa carne. Como diz Paulo, um mensageiro de Satanás, para me afligir, para que eu lembre que só a Tua graça me basta, Pai. Ó Deus, oramos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.